Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 12º episódio, a gente conversou com Eduardo Mair e Rafael Pinho sobre a história do Santer, uma equipe do Rio de Janeiro, e também sobre a história do rugby em cadeira de rodas no Rio de Janeiro. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar um e-mail para bsbquad@gmail e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido lá todas as terças às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem aqui dois convidados, né? Que eles são do Rio, que vão contar para a gente um pouquinho da história do rugby em cadeira de rodas no Rio. Afinal, o Rio foi o berço do rugby em cadeira de rodas no Brasil. E aí eu queria que vocês se apresentassem aí. Por favor, Edu, se apresenta aí para o pessoal. Tá bom. Como é que tá, Gino? Tudo bem? Então, Eduardo Savini Maia, tetraplégico, atleta de rugby desde 2006, 2 anos antes da modalidade ser oficializada junto ao CPB em 2008, com a fundação da BRC, né? E desde jogando, entre 2010 e 2014, fui presidente dessa associação e cá estamos. É uma história aí, o Edu é um dos mitos aí do rugby no Brasil, uma das lendas. E aí, Rafinha, se apresenta também aí pra gente. Zé, obrigado aí pelo convite, muito honrado. Bom, sou Rafael Pinho, tenho paralisia cerebral, sou atualmente o presidente da Santer, única equipe de rugby atualmente no estado do Rio de Janeiro, e estou na modalidade desde 2000, na Guerreiros da Inclusão. Aham. E aí, sempre no nosso podcast, a gente faz uma contextualização primeiro da história de vida das pessoas, né? E aí, Rafinha, você contou aí pra gente que teve uma paralisia cerebral, então foi de nascença, né? Então, como é que foi esse seu processo aí de... Acabou que você só conhece a vida como uma pessoa com deficiência, né? Diferente da gente que sofreu um acidente. E como é que foi o seu processo aí de escolarização? Como é que você praticava esporte? Como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas? Eu tive paralisia cerebral, né, após uma complicação no parto, né, e a princípio os médicos diziam que eu não iria andar, né, ia ficar na cadeira de rodas, não que isso daí fosse o fim, pelo contrário, era o diagnóstico. Mas aí, né, após a cirurgia que eu fiz com 5 anos de idade, muita força de vontade, muita fé também, apoio da minha família, eu consegui andar de 5 para 6 anos, né? No mesmo ano, lá em 93, quando eu fiz a cirurgia em janeiro, em agosto, eu comecei a andar. E aí, após isso, aquele processo de reabilitação, né, que todo mundo passa. Fisioterapia, passei por outras cirurgias também, né? Manutenção, né? Colocar grampo na perna, de uma das pernas, enfim. E assim foi. A parte da escola é muito curioso, porque, assim, iniciaram numa escola onde formaram uma turma que tinha pessoas só com deficiência. Montaram uma turma só com pessoas assim. Eu consegui tocar, né, de maneira regular a escola. Tive muito apoio da parte da escola. E isso aí, porque não teve ao contrário, teve uma inclusão muito grande por parte de meus amigos, sabe? Isso daí facilitou demais,
né? Assim, todo mundo sabe que eu sempre quis futebol, né? Não tinha noção do que eu tinha na verdade. Então, quando eu era criança, eu queria ser jogador do Fluminense, entrar no Maracanã, aquela coisa toda. E aí, na infância mesmo, eu tive aquele baque, né, de pensar, caramba, eu tenho alguma coisa diferente. E né, me explicaram toda dificuldade né, teve outros profissionais também, fisioterapeutas, psicólogos, que também me ajudaram bastante. Sabe? Eu não posso dizer que eu seja uma pessoa que, tipo assim, que eu tenho que reclamar. Muito pelo contrário. Muito privilegiado, né? Porque eu falo para vocês, eu não me vejo, né? Tipo assim, caramba, como é que seria eu andar normalmente, né? Quem me conhece aí, você me conhece, sabe andar, né? Daquele jeito que a gente brinca, zoa, mas assim, foi o que eu falei, nem do que reclamar, sabe? Muito agradecer mesmo, conseguir me formar, né? Fazer faculdade, uma pós-graduação, também sou formado em Direito, e com pós-graduação em Gestão de Projetos e Programas Sociais, e eu conheci o Rani, meu amigo de longa data, a nossa família se de muitos anos, praticar o alto rendimento, e eu liguei para o André uma vez em 2009, assim, André, eu quero praticar. E aí ele me apresentou o rugby e falou assim, cara, eu tô aprendendo a jogar rugby, tô conhecendo a modalidade, se você quiser ir lá com ele. E aí eu fui, né, na época era Guerreiros da Inclusão. E aí, assim, paralelo a isso, fui lá na América, na época, com quem eu dou de cara é com o Guilherme Camargo, né, que hoje é atleta do Minas. O Gui é meu amigo de infância, né, assim, literalmente, desde antigamente ele dava passe para fazer gol, junto na Santéria, né, Guerreiros também, fazer gol no ponto, né, no rugby. Então, assim, não tem por que eu não ficar por aqui, né, 2 amigos meus de infância, né, de longa data, e a modalidade por si só, que, né, a questão do impacto de cadeira, a dinâmica do jogo, tudo isso aí foi maravilhoso. Também foi muito bacana. Também o André me abraçou de uma maneira muito bacana. Então, assim, não tem do que reclamar, sabe? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando com você, né? E que, né, através mesmo das nossas vidas, a gente consegue, de alguma forma, deixar uma mensagem, né? Passar uma mensagem para frente. Entendi, Rafinha. Então, você tem uma história aí bem, bem legal, e isso de você acabar conhecendo encontrando, né, no treino um amigo de infância, essa é uma história aí que ninguém imagina que pode acontecer, né? Mas, Edu, conta pra gente aí também um pouco da sua história de vida, o que aconteceu para você ficar cadeirante, e como que era a sua vida antes do acidente e depois, e como que você conheceu o rugby em cadeira de rodas. Bom, das modalidades antes do meu acidente que eu praticava, praticamente era só pegar onda. E a minha dificuldade com esportes coletivos já existia desde sempre, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu me acidentei com 34 anos, conheci o rugby durante a reabilitação aí em Brasília, no Sara Kubitschek, né? E através do filme, né? Do documentário da MTV, o Murder Ball. E aí, assim que eu cheguei no Rio, né? Existia a Guerreiros da Inclusão, assim como existia também o Rio Quad, que surgiram, até onde eu fiquei sabendo, 3 meses antes, porque teve uma competição de rugby em cadeira de rodas aqui no Brasil, não, desculpa, aqui no Rio de Janeiro. E na época não se conhecia a modalidade, né? E aí colocaram a equipe aqui do Rio, do Brasil, na verdade, que foi uma competição internacional, colocaram paraplégicos para jogar, usando cadeiras de basquete, e as outras equipes com atletas legítimos, né? E com cadeiras de rugby. E eu não vi vídeos, mas eu sei que foi um massacre, né? E aí, o fato é que essa competição eu estou citando porque a Sheila Mello
tinha a Guerreiros da Inclusão, e, se eu não me engano, o Jefferson tinha o Rio Quad, que foram as duas primeiras equipes de rugby em cadeira de rodas aqui no Brasil, né? E aí começaram os treinos, e aí 2 anos depois foi fundada a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, a BRC, né? Com o cunho do CPB, e aí sim com fomento, com recursos financeiros, né, para fomentar a modalidade. E aí começou o rugby, digamos assim, oficialmente no país, né? Aham. E, Edu, você falou que começou no Guerreiro da Inclusão mais ou menos em 2006, né? 2 anos antes da modalidade. E aí, como é que foi esse Isso. processo de ficar treinando sem saber se tinha um campeonato? E como que foi essa participação no primeiro campeonato, que acho que foi no Rio, né? O primeiro campeonato brasileiro? Foi. Foi na quadra onde nós treinávamos, nós, né? E o Rio Quad. E também vou fazer uma correção. A primeira competição foi no Miésimo, não é isso, Rafinha? Isso mesmo, Edu. Eu não estava presente, não, mas eu sei dessa informação. Foi no Miésimo que acho que até foram que formaram a seleção, não foi isso? Foi isso mesmo. Na verdade, assim, o jogo foi entre a Guerreiros da Inclusão, o Rio Quad, que tinha um número maior de atletas na época, e eu lembro do jogador da seleção atual, José Raul. Ele veio lá de Florianópolis, se eu não me engano, né, para assistir e conhecer a modalidade. Ele era recém-acidentado e logo depois o fomento continuou, né, através até das equipes de Campinas, a equipe de Campinas, aliás, baseada na equipe de handball em cadeira de rodas, né? Mas o primeiro campeonato foi sim no Miésimo, Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E foi um campeonato brasileiro esse, já valendo título brasileiro? Não. Só tínhamos nós as duas equipes cariocas, né? E a disputa nessa competição, o curioso é que era para saber quem seria o técnico da seleção brasileira, né? A equipe que ganhasse, o técnico era quem dirigiria a seleção brasileira no primeiro campeonato internacional do Brasil, que foi o Maximus, em Bogotá. Então, a Guerreiros acabou vencendo, e na época o técnico foi o André Veloso. E aí teve essa primeira competição internacional também no Brasil, né? Exato. Isso foi em que ano, Edu? 2008 mesmo. No próprio ano de 2008. Aham. E aí, como é que foi esse processo aí de você jogando na Guerreiro? Porque eu lembro de ter começado em 2010 e teve o Campeonato Brasileiro aqui em Brasília, e aí a Guerreiro, se eu não me engano, participou e ficou em terceiro lugar. E acabou que 1 ano, 2 anos, vocês acabaram saindo da Guerreiros e formando a Santer. Como é que foi esse processo? Edu, quer que eu responda essa? Ou... Você tem dados para explicar isso? Então, foi um processo assim que, como você falou, Zé, nós participamos do Campeonato Brasileiro em Ceilândia em 2010, né? E aí viramos o ano de 2011 com a né? E aí, por uma questão, acho que objetivos, sabe? Uma boa parte da equipe, né, da Guerreiros na época, no caso estava envolvido eu, Edu, a gente num dos nossos treinos na época da Guerreiros, a gente estava treinando numa praça aberta, assim, a gente chegou e conversou, né, e achou que era o momento da gente respirar novos ares, né? Na época, né, meu pai a Santer, que inclusive até o pai do André Arruda, olha só como é que são as coisas, o pai do André Arruda, no presidente, meu pai presidente, né?
a Santer estava assim, parada, né, em termos de atividade, mas ela sempre existiu desde 2006. E aí, em 2011, em maio de 2011, a gente resolveu ter essa mudança. E aí nós fomos para São Paulo. E aí eu lembro, se eu não estou enganado, você vai poder ajudar a gente nessa informação. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, daquele ano de 2011. E aí, por nós sermos novos filiados à BRC, a gente para esse campeonato, né? A gente teve que ir para formar a segunda divisão para poder entrar no Campeonato Brasileiro. Lembro que o Campeonato Brasileiro, em 2011, da segunda divisão, estávamos Santer, APC e Gladiadores. É isso mesmo, e vocês são os primeiros campeões da segunda divisão. Oi? Exatamente, vocês são os nós primeiros somos os primeiros campeões da segunda divisão. Isso, exatamente. E assim, Zé, hoje quem está na Santer, que era da época da Guerreiros, somos eu e Caio, né? Só nós três, né? Somos remanescentes desse grupo. Né, Edu? Acho que é isso, né? Aham. Sim, que eu me lembro, sim, se a gente não estiver esquecendo ninguém. Exatamente. E na época ainda existia Rio Quad, né? Chegou aqui no Rio, só que infelizmente não vigaram. E aí a gente foi tocando barco. Acabou que no Rio existiu a Guerreiros, a Rio Quad, a Andef e a Santer, né? E acabou que hoje só existe a Santer, né? Exato. Inclusive, a galera que da época era da Andef, em 2000, foi 2013, se eu não me engano, 2013, 2014, se eu não estou enganado, que teve uma galera da Andef, que a Andef acabou, que veio com a equipe de rugby, né? A Andef acabou com o time de rugby e aí vieram para a Santer. Uhum. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho sobre a Santer. Eu queria aproveitar, Edu, que você falou aí no começo, que você foi presidente da BRC. Eu queria que você contasse aí para a gente em que ano que você foi presidente e como é que você acabou caindo nesse cargo, né? E como é que foi para você gerir a modalidade ao longo do seu mandato? Sim. Então, me acidentei em fevereiro de 2006, como eu falei. Fiquei na reabilitação por uns 5 meses aí em Brasília. Quando voltei ao Rio, a Guerreiros estava, né, treinando rugby de forma recreativa na época, né? E com cadeiras de basquete, aprendendo as regras e tudo mais. E aí, em 2008, foi fundada a BRC, como eu falei já, né? E aí, em 2008, 2009 e 2010, eu joguei como atleta brasileira, sendo que no início do ano de 2010 eu recebi o convite do atual presidente, né, o Luiz Cláudio Pereira, para montar uma chapa. E já que ele teria que abandonar o cargo, porque ele era presidente naquela época, e ele iria assumir a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na época eu fiquei na dúvida se aceitava ou não o convite, porque eu queria jogar e não ficar na parte administrativa, né? E principalmente na parte política, da qual eu não sou muito fã. Mas aí, considerando os novos atletas com pouca idade, eu já, né, próximo dos 40 e tudo mais, eu achei que valeria a pena aceitar esse desafio. E aí eu acabei sendo nomeado presidente da BRC, né, em março de 2010, fiquei até março de 2014. Com o principal intuito, do meu ponto de vista, de elevar o nível técnico da seleção, né? Porque eu lembro que as primeiras viagens da equipe brasileira para fora, a gente não tinha sequer um mecânico, então a gente não sabia sequer que furavam tantos pneus, que tinha que trocar todas, né? Então, com esse impacto, eu comecei a colocar minha visão, né? E tinha, assim, a participação ainda da parte gestora da BRC, que cuidava da questão da parte burocrática, de receber a parte financeira do CPB, para poder
descobrir um campeonato, ver quais campeonatos se encaixavam melhor de acordo com o nível técnico da seleção naquela época, porque, no fundo, ali já existia a intenção, naquela época, de melhorar o mais rápido possível o nível da seleção brasileira, tendo em vista que já tinha previsão a possibilidade de sediarmos os Jogos em 2016, né? Então, se a gente não alcançasse um nível técnico no mínimo razoável, a gente ia fazer um espetáculo não tão bonito durante as Paralimpíadas, né? E assim foi. Legal, Edu. Eu acho que foi um processo importante aí da BRC, entre esses anos aí de 2010 e 2014, que o Brasil era meio saco de pancadas, né? E começou a entender um pouco mais o jogo. E foi um processo bom de evolução que chegou na Rio 2016. A gente fez um bom papel, fez Com certeza. o que era possível, assim, né? E jogou jogos competitivos com top 7, top 8 do mundo, né? Exatamente. Na época, Aí, nós Rafa, éramos... Que posição pode do falar, ranking Edu. hoje? Na época, nós Acho que era 20, estávamos... acho Como? que era 19, 29, não era não? Do ranking. 18, 18º, 19º, se eu não me engano mesmo. Estava na dúvida. Isso aí mesmo. A gente estava atrás da Colômbia também, na época, né? Era um negócio desse. Perdia para a Argentina e começou a ganhar. Isso. E dessa época aí eu me lembro de uma viagem que a gente fez para o México, como seleção universitária, e aí eu acho que nessa viagem que eu conheci o Rafinha como atleta, né? E aí eu lembro que teve a classificação lá, o Rafinha era 1,5, e na classificação ele caiu para 1,0, e eu lembro da gente voltando e ele falando: nossa, isso vai mudar a minha vida, era tudo que eu queria. Aí, Rafinha, conta pra gente a sua experiência como atleta e o que te fez acabar indo para a gestão e abandonando um pouco essa parte de atleta do rugby. Então, isso é muito legal de comentar hoje, Gino, sabe? O Edu, ele também é atleta da Santer, na época que ele foi presidente da BRC. Então, assim, teve muita coisa que literalmente eu aprendi com o Edu, né, sobre a questão do rugby e tal, né? Saiu da Guerreiro em 2011, ou seja, meu pai era o presidente da Santer, mas eu, assim, praticamente administrava a maior parte das coisas, entendeu? Então, assim, eu acabei sendo atleta, né? Tipo, você viajou comigo lá para o México, foi muito mais... Nossa, e assim, eu ter baixado de 1,5 para a Santer na época tinha sido muito bom. Só que em função, até mesmo, dessa minha questão, parte administrativa, burocrática da Santer, confesso que assim, ficou bem defasado essa minha postura de atleta, sabe? Ficou bem comprometida mesmo. Isso daí não tem como negar, não vou falar que eu fui bom atleta, assim, melhor atleta, porque tem que ter essa humildade. Mas, assim, ao mesmo tempo, por essas questões administrativas, eu acho que se eu tivesse só focado nisso, eu acho que, para mim, o maior exemplo disso é o Hoffman, que o Hoffman era, né, também onda, e ele também cuidava dessa parte administrativa. E ele falava que o quanto que era difícil administrar e também ser atleta, né? E ele sendo atleta da seleção. Até que chegou uma época que ele abriu mão dessa parte administrativa e focou só em ser atleta, que é aquilo que tem sido o melhor que ele fez. Então, assim, são duas coisas, né? Tipo, o primeiro que me comprometeu a administrativa da Santer, mas, ao mesmo tempo, acho que me fez crescer muito, sabe, Gino? Como pessoa, a gente também, sabe? Tem sido um aprendizado muito grande esse período. Muito grande mesmo. Porque é muita coisa envolvida, né? Mas eu queria que vocês contassem aí para gente como é que foi essa evolução da Santer, porque vocês saíram de uma estrutura que já existia, foram para uma outra associação que ela já existia, mas não tinha uma estrutura, né? Então, como é que foi para arrumar lugar de treino, arrumar lugar de apoio, e como é que foi esse processo aí para a Santer? Então, eu vou falar algumas coisas, né, e o Edu vai me ajudando a complementar se eu esquecer de alguma coisa.
Mas assim, o nosso primeiro local de treinamento foi na ciclovia da Praia do Recreio, né? Tocávamos cadeira, eu, Guilherme, Edu, nosso treinador na época. Não tinha local de treino, né? E aí, e até mesmo no condomínio da mãe do Edu, né? Lembra, Edu, disso? Que a gente treinava lá na quadra? Claro E que aí, Tom, e, e depois, assim, a gente foi batendo de porta em porta, né? Até que uma outra instituição que também trabalha, no caso, com Power Soccer, estava treinando num clube, no Arouca, que foi o nosso primeiro local de treino. Nos abriu as portas, nos abriu as portas. A gente ficou lá no Arouca por mais ou menos uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E foi um período muito bacana e o que ajudou muito a gente, Gina, colaborou bastante, foi a gente parceria com a Uniswan também, né, com a universidade. Porque, né, hoje todo mundo sabe que a maior parte dos acadêmicos que a nossa comissão técnica, a maior parte é composta por alunos da Uniswan, alunos e também profissionais da Uniswan, né? Isso daí, caramba, de formiguinha até chegar lá, sabe? Foi familiares, foram amigos que foram chegando junto, e assim a gente foi construindo, né? Não foi fácil, eu lembro que em 2012, não sei se você que a gente estava em Matinhos e aí fomos disputar o terceiro lugar com Minas e perdemos por 1 ponto de diferença, né, em 2012. Para a gente foi um baque muito grande, porque a gente estava contando demais, né, de bolsa, porque a gente sabe muito, né, manter a estrutura da equipe, né, e infelizmente a gente não conseguiu. Aí a gente teve que, né, se reinventar nesse período também. O Júnior ainda estava com a gente. O Júnior ainda estava com a gente nesse ano, em 2013, que aí foi que a gente começou, né, a passar por algumas dificuldades também. Eu gosto de falar, Gino, sobre essa questão de dificuldade que a gente passou, porque às vezes as pessoas podem, né, deu tudo. Não, a gente passou por muita dificuldade. Foram essas dificuldades que ajudaram a gente crescer, amadurecer, sabe? Até mesmo a saída do Júnior e do Guilherme na época ajudaram a gente a crescer, porque eram 2 atletas de seleção, né? E a gente sabia que se a gente não crescesse quanto equipe nas mais diversas áreas, a gente não ia conseguir, assim, voar, né? Assim, sabe, dentro do rugby. E a gente foi assim, crescendo aos poucos. A gente chegou a ter, uma época, teve o patrocínio de Furnas, que vocês sabem. Um período muito bacana também, né? Que assim ajudou a gente também, acho que até o rugby de maneira geral, no rugby nacional, acho que a parceria de Furnas também deixou bem em evidência o rugby também, foi bem bacana. E é isso, sabe? Acho que a gente está sempre, assim, mas acho que a família que a gente criou, né? O grupo é muito forte, né? E que se sobressai, né? Graças a Deus. Aham. É uma história assim bem parecida com vários clubes do Brasil. Essa dificuldade de treinar, de começar treinando na rua, de conseguir um espaço mais ou menos aqui, um outro ali, e ter que estar sempre atrás de alguma coisa. Mas aí, Edu, eu queria que você contasse aí pra gente, porque você falou que teve um acidente com 34 anos. Então você já isso. começou o esporte aí mais velho. E como é que é para você tá no esporte até hoje? Já tem 14 anos, 13 anos que você está praticando aí. Como é que é para você estar esse tempo todo no rugby e vendo esse processo de renovação? Como é que é para você? Rapaz, primeiro assim, é bem bacana ver o nível a que a seleção, que a nossa seleção chegou, né? E eu diria assim que foi um esforço enorme para a participação no Rio 2016, né? E eu acho que a partir dali a coisa ficou, não a partir dali, mas é como se ali tivesse sido a consagração da qualidade técnica da nossa equipe, né? Que ela foi ainda depois desse momento melhorando e conquistando cada vez melhores lugares no ranking, né? Mas assim, sim,
eu me acidentei, eu vou fazer 15 anos, né, como tetraplégico agora em fevereiro do próximo ano. E desde que eu na cadeira de rodas, eu praticamente 2, 3 meses depois conheci a modalidade, como eu já falei, né? E cheguei no Rio já com um convite para praticar, mesmo que não fosse oficialmente, a modalidade não fosse oficial ainda no país, né? Mas bastante interessante. Então, assim, quando eu decidi assumir a presidência em 2010 da BRC, né? Eu tive a intenção de continuar jogando, só que eu tive que abrir mão de uma dedicação como atleta, daquele que se dedica, né? Porque entraram. A estrutura da BRC ainda era uma coisa amadora, né? E aí, planilhas, fazer contato com os organizadores dos campeonatos fora do país, isso tudo demandava tempo, né? E boa parte disso eu acabava fazendo. Foi muito bom para fazer os contatos e conhecer jogadores de rugby de todo mundo, né? Digamos, principalmente América do Norte e Europa. E tanto é que o primeiro campeonato, assim, foi lá, não o primeiro, mas um campeonato que eu diria que foi de importância foi em 2012 em Varsóvia, né? E aí eu acho que dali as coisas começaram a tomar um rumo mais. Eu acho que a gente ainda estava meio perdido até então. Dali as coisas começaram a tomar um rumo melhor, né? E falando disso, me fez lembrar também, durante a minha gestão, né, da preocupação com o fomento da modalidade. E isso me fez lembrar quando eu tive aqui na Clínica de Brasília, né, para montar a primeira equipe daqui de Brasília, do Distrito Federal. E logo depois da clínica, foram 2 dias, né, o final de semana, como normalmente era, eu resolvi passar no Sara para dar um alô para a minha fisioterapeuta, né? E aí quem que eu encontro lá? Você mesmo, né, Gino? Não sei se tu lembra disso. Tu estava lá fazendo os alongamentos e naquela área de fisioterapia, e eu lembro que eu conversei contigo, você me falou um pouco da tua lesão, eu comentei do rugby, eu acho que você já tinha ouvido falar, mas não tinha se interessado, eu tentei dar uma injeção de ânimo e foi ótimo saber que logo depois você acabou seguindo a carreira, né? E veio a ser nosso atleta, né, da seleção. Então, assim, tem muitas histórias interessantes, né? Pode continuar, Edu. Tem mais alguma coisa? Então, aí, assim, para conseguir novos atletas e aumentar o número de equipes, né? Tanto é que a gente chegou a ter 14 equipes no Brasil. No início eram 2 aqui no Rio, né? Conseguimos a Campinas, através da DEA Camp. Depois do tempo começaram a surgir o Ondas e o Tigres, né, de São Paulo, o Onda de Santa Catarina, o Tigres de São Paulo, equipes com 2, 3 atletas. Aí você pensa assim, mas como jogar rugby com 2, 3 atletas? Mas esses atletas eram guerreiros e treinavam sozinhos, sem ter condições. Eles treinavam pelo menos o físico, né? A BRC conseguiu comprar algumas cadeiras, né? Em 2000, se eu não estiver enganado, acho que em 2009 nós compramos algumas cadeiras que a gente acabou distribuindo, algumas delas para as equipes que estavam começando o rugby, né? E a coisa foi evoluindo e chegou num ponto em que já tínhamos mais de 100 atletas no Brasil, né? Várias histórias bem interessantes. E eu queria aproveitar, Gino, a gente falou das equipes do Rio, né? A gente está falando, de certa forma, ainda, e vamos ver se o Rafinha lembra. Mas tinha uma equipe a mais também que jogou, com certeza jogou aí em Ceilândia em 2010, a ABD, como é que é? ABDD. Estou até esquecendo o nome. IBDD. Obrigado, Rafinha. Que eu lembro que o Rockman, inclusive, jogou com eles. Rockman, Edmar, e foi. Eu agora não vou saber ao certo se foi só aquele ano que eles jogaram, mas tentou-se, né? Tem mais uma equipe, mas foi só aquele ano, né? Isso mesmo, só aquele. Só para fazer uma correção, que mesmo tendo sido um ano, né, teve uma equipe mais no Rio, no estado do Rio. Bom, Edu. Bom, e aí assim Edu, foi. Você falando aí, eu me lembrei de mais 2 equipes do Rio.
Tem uma que é a de Mesquita lá, que é a do Júlio, que também participou Do Júlio, de um campeonato. E teve sim. uma desse campeonato em Brasília, que o Aham. Marcão era o técnico do time, só Céu. céu, Bem lembrado, é verdade. E o ponto teve que jogar o jogo porque os atletas lesionaram durante o Caraca, campeonato. isso foi interessante de ver. Esse campeonato em Ceilândia foi bem interessante, né? Porque teve essa participação bem lembrada, né? E teve também a equipe de Minas, né? O BH Minas, que tinham uma semana ou duas que tinham conhecido a modalidade, eles encararam o desafio de ir até Brasília e tomar porrada, né? Porque estavam em cadeiras de basquete, enfim, recém-chegados na modalidade, mas acho que foi o único campeonato que nós tivemos duas quadras, né? Tendo jogos simultaneamente. Bem bacana. Não, esse eu acho que foi um campeonato marcante mesmo, porque ainda teve 10 equipes participando. Foi bastante. Foi o primeiro campeonato aqui de Brasília, teve o Mociped também daqui de Brasília. Então foi um campeonato bem marcante para a modalidade. Mas, Rafinha, agora voltando um pouquinho para a Santé, queria que você falasse aí onde é que vocês treinam hoje em dia, como é que vocês conseguiram essa quadra e como é que vocês têm conseguido se manter financeiramente, né? Sei que vocês já fizeram rifa de iPhone, já conseguiram juntar dinheiro para ir numa competição internacional na República Tcheca. Como é que tem sido isso aí para a Santé? Então, a gente está treinando, né? Antes da parada da pandemia, a gente tá treinando na sede náutica do São Cristóvão. Nós conseguimos essa abertura no clube por contato nossos dentro lá do São Cristóvão. Isso daí ajudou muita gente. Tem gente da nossa diretoria que conhece pessoas lá do São Cristóvão. Isso daí facilitou muito a abertura e o São Cristóvão abriu as portas para a gente e tipo de uma maneira muito bacana, sabe? De maneira, sabe, ter sido nosso, muito bacana mesmo. A gente hoje assim continua na batida de camisa, vender camisa, caneca, né? A gente está sem patrocínio de FII, inclusive até com 2 projetos aprovados na lei de incentivo. A gente está na correria aí para fazer a captação, para poder botar o time cada vez mais para frente, sabe? E a nossa viagem lá para Praga foi isso também, Gino. Vendendo caneca, a vaquinha virtual. Em um ano, em 2015, nós fizemos a vaquinha online, né? E no segundo ano, né, foi quando a gente vendeu camisa e caneca doidado, que foi em 2016, porque estava perto das Paralimpíadas e a gente aproveitou essa onda, né, e vendeu muita coisa nessa época, muita mesmo, e que foi que nos ajudou a ir para Praga mais uma vez. Uhum. E Edu, eu tenho uma história que eu queria que você contasse para a gente de Praga, que eu fiquei sabendo que você foi eleito o melhor jogador 2,5 da competição. E você não esperava, e aí o pessoal tem que falar, Edu, o prêmio é seu. Como é que foi isso aí para você? Rapaz, foi bem lembrado, viu? O troféu está até aqui na minha frente, na minha mesa. Esse aqui não some de jeito nenhum. Mas, cara, foi uma surpresa e tanto, porque eu cheguei a achar que tinham me confundido com algum outro jogador, para ser bem franco, sabe? E a gente competiu na segunda divisão, né? Tanto em 2015 quanto em 2016, o Santé conseguiu, através desses recursos que o Rafinha falou, e também com dinheiro próprio, né, de cada atleta, porque mesmo tendo conseguido vender bastante coisa e tendo arrecadado, a gente tinha que custear a ida dos staffs, técnico e todo mundo. Então, a gente teve que entrar com um dinheiro próprio. Mas, cara, eu vou te falar que foi bem interessante estar lá na sala de jantar, né? E, de repente, começa Maier, the best player, né? E eu não esperava mesmo, não esperava mesmo, sabe? E aí acho que foi o Rafinha, eu não sei quem falou, Edu, é você, cara, vai lá, não sei o quê, papapá. Pô,
Muito bacana, cara. Eu vou te falar que foi uma premiação que eu não esperava, como já foi repetido aqui, mas que eu fiquei bastante orgulhoso de ter conseguido, sabe? Foi um momento bem interessante, um momento que eu não vou esquecer, não. É legal, essas histórias são bem bacanas, assim. E aí, Rogério, continuando, se me pode permite, só falar, para Rafinha. contar até mais uma história sobre Praga, foi o seguinte, é, Tem nós vários. fomos para Praga, inclusive, só para poder explicar, porque a gente estava na questão da classificação também do Daniel, né? A gente queria muito que eu poder classificá-lo e te pintou essa oportunidade de levá-lo para lá, voltou com uma classificação dele, né, em 2015, e aí 2016 foi para que a gente tentasse também conquistar também um resultado melhor, né? E assim, a gente espera, né, no futuro próximo também retornar lá novamente. Aham. E, Rafinha, hoje a equipe do Santé acabou se reforçando, né? O Daniel conseguiu a classificação dele, o Juninho voltou, né? O meio ponto, que é o meio ponto da seleção. E vocês fizeram umas contratações aí, o Bruno e o Gabriel, que é um congênito novo, um 3,5 novo aqui no Brasil, né? Que tem bastante potencial. Quais são as expectativas aí de vocês para quando puder voltar a ter competição? Vocês estão almejando aí. Vocês têm chance de conquistar um título brasileiro, né? Então, qual, qual que é a expectativa de vocês aí para quando voltar às competições? Ô, Igi, muito sincero, as expectativas, assim, estão melhores possíveis. A expectativa, assim, se o campeonato fosse amanhã, era da gente disputar com todo respeito a todas as equipes, né? Mas acho que a partir do momento que a gente busca reforços como esse, a gente não tem como almejar uma coisa menor do que essa, né? De querer ser campeão, né? Acho que seria até um pensamento pequeno a gente não pensar menos do que isso, né? A gente tem que sonhar, sabe? Isso daí a gente vai martelar até que a gente vai ser campeão um dia brasileiro. Eu espero que esse dia esteja mais próximo do que nunca. É isso aí. E é legal ver a evolução da estrutura da Santé. Hoje vocês têm bastante atleta, assim, e tem apoios, né? Como você falou da Uniswan, tem a Thelma aqui que a gente fez um episódio Isso. com ela, que ela tira fotos muito boas de vocês. E aí eu queria que você contasse para a gente, Rafinha, de uma última empreitada que você teve aí, que foi participar de um programa lá do Luciano Huck, Quem Quer Ser um Milionário, né? Como é que foi Aham, isso para você participar e por que você resolveu doar o seu prêmio para o time, né? aham. Não, então, essa do Luciano Huck, na verdade, assim, é uma história antiga da Santer, sabe? A tia Sandra, mãe do Renan, falava assim pra gente, escreve pro Luciano, que não sei o que e tal. Mas é aquela coisa, cara, ele deve receber milhões de histórias, né? Assim, pô, será que a nossa vai ser escolhida e tal? E aí até que, dado, mais ou menos, se eu não me engano, em maio do ano passado, próximo do Campeonato Brasileiro, né? Uma amiga minha, conversando com ela, assim, cara, escreve pro Luciano, assim, cara, uma tia nossa já TV, mas não acha meio loucura, assim, não, cara, não, vocês já têm. Enfim, fiquei em casa, falei pra minha mãe, ó, mãe, você escreve uma parte sobre a minha história, né, como eu nasci, de sempre, e eu conto a história da parte da Santer. E aí assim foi, Gina, literalmente, eu juntei os dois textos e falei assim, seja o que Deus quiser. Entrei lá no sistema da Globo, sabe, tipo, botei lá e foi, entendeu? Só que assim, se passou esse tempo, até que chegou essa época agora de pandemia, mais ou menos, se eu não me engano, em maio, eu recebi o telefonema, eu estava chegando na casa da minha namorada, aí, ó, não desliga, não é trote, é daquilo Quem Quer Ser um Milionário, você tá podendo falar. Aí eu tomei maior susto, achei que fosse trote.
enfim, e aí começaram a série de entrevistas, né, que eles fizeram comigo, né, tipo, responder lá, tipo, enfim, todo um processo seletivo deles. Na época que eles pararam de me ligar. Eu até falei assim, pô, acho que não vai rolar não, acabou que eu fui. Aí até que um belo dia, falei assim, ó, tu foi selecionado, recebi um telefonema, falei assim, ó, tu foi selecionado. Eu nem acreditei, né? E aí, enfim, aí recebi por e-mail também, sabe? E assim, Zé, muito mais do que o dinheiro em si, eu acho que a ideia também era apresentar a modalidade, apresentar o Brasil, sabe? Tipo, eu acho que por mais que eu estivesse ali representando a Santé, eu queria estar representando, acho que o rugby no Brasil. Poder mostrar a força dessa modalidade, o quanto que ela tem crescido ao longo dos anos, né? Passa por dificuldade também, como qualquer outra modalidade, mas, assim, dentro do possível, tem feito um trabalho belíssimo, né? E, e assim, ter participado do programa foi um prêmio, sabe? Ano que vem, né? Tipo, eu encerro meu ciclo na Santerra por conta do mandato. E assim, eu me sinto muito honrado de certa forma, estar fechando aí com chave de ouro, né? Com o programa, não pelo prêmio em si, né? Com dinheiro, é óbvio que esse dinheiro vai ajudar a gente pra caramba. Mas assim, a gente sabe que para nossa modalidade, né? A gente precisa de muito mais. Mas acho que, né? Tipo, dá para o Brasil, literalmente, valeu demais. Valeu demais. Com certeza, assim, eu queria também te parabenizar aqui pela participação e por essa divulgação, porque a gente sabe que a Globo é um canal aí que é mais assistido, então, de alguma forma, como você disse, deu para divulgar a modalidade, deu para contar um pouco da história, então foi bem bacana. Mais importante até do que o dinheiro, igual você falou, essa divulgação que a gente precisa de muito ainda. Exato. Mas caminhando agora para o final do nosso episódio, a gente faz uma pergunta para todo mundo, assim, porque o episódio é sobre rugby e cadeira de rodas. Aí, Edu, começando por você, eu queria que você Sim. contasse para a gente o que que o rugby mudou e o que que o rugby representa na sua vida. Rapaz, eu acho que ele. Eu costumo dizer o seguinte: eu, antes do meu acidente, comecei a surfar com 12 anos, a modalidade, adoro, porque eu continuo gostando até hoje, né? Tanto é que pratico o surf adaptado. Esse ano mesmo eu tive o prazer de ir para a Califórnia competir, né, no Mundial de Surf Adaptado. Consegui a quarta colocação. Foi bem interessante, porque eu já havia tentado esse campeonato em 2015 e não tive um bom resultado. Mas o rugby para mim foi um desafio. Primeiro, como eu já falei também, esporte em equipe, no qual eu nunca participei muito ao longo de toda a minha vida, né? Então, é algo que não é tão simples quanto possa parecer. E fora o quanto ele me ajudou na reabilitação, né? Se eu já tive a sorte de ter a reabilitação logo após o meu acidente, aí no Sara de Brasília, e depois ter conhecido o rugby, ver a quantidade de atletas com o mesmo tipo de paraplegia, fazendo das mais variadas coisas que a gente não imaginaria, né? Que tem muito, com todo respeito, muitos paraplégicos que não fazem boa parte dessas coisas. Então, assim, o rugby mudou muito a minha vida em relação à autonomia, em relação ao condicionamento físico e em relação ao conhecimento do esporte coletivo também. Fora a experiência que eu tive também à frente do administrativo da Associação Brasileira, né? Os 4 anos que eu falei aqui. Então, assim, e outra coisa bem interessante que também dá para levar a vida inteira foi conhecer a Europa. Eu sempre que vi antes, eu conheci Estados Unidos, Canadá, e não dava muita bola para a Europa. Depois que a gente começou a viajar com a seleção brasileira, conhecer Dinamarca, Polônia, a Europa como um todo, eu fiquei fascinado. Depois consegui fazer viagens por conta de amigos que eu criei durante esse período, sem estar necessariamente envolvido com a seleção brasileira. Mas, no fundo, a gente sempre
treinava um rugbyzinho. Engraçado, né? Você viaja para passear com amigos do rugby e acaba treinando o rugby, porque eles sempre dão um jeito de arrumar uma cadeira para você treinar ou participar. Então, assim, muita coisa acrescentou na minha vida, pode ter certeza disso. Legal. E você, Rafinha, o que que o rugby mudou e o que que ele representa na sua vida? Dino, eu acho que o rugby me proporcionou o que eu sempre quis na minha vida, né? Que era praticar o alto rendimento, né? Como eu falei, mesmo não, assim, não podendo atuar tanto, mas só de nessa parte, até mesmo administrativa, mas no alto rendimento, é um sonho de menino, sabe? É, e assim, representa, além disso, acho que coisa com isso, sabe? Acho que minha autonomia, minha independência, é, até vou contar uma história minha com o Edu, tipo, a primeira pessoa com quem eu dirigi sozinho foi com o Edu que me incentivou a dirigir sozinho, onde eu tinha medo de dirigir, sabe? Então, assim, são histórias marcam assim, essa questão também das viagens, por exemplo, eu nunca me imaginaria viajando tanto sozinho, sem minha família, sabe? Eu, já conheci vários lugares aí do mundo através do rugby, no Brasil também. Então, assim, eu acho que o rugby representou, assim, eu posso talvez dividir a minha vida antes e depois do rugby, sabe? Isso daí não tem a menor dúvida. Que representou muita coisa, sabe? Tipo, poder hoje tocar, que na verdade é um sonho do meu pai, né? Botar essa instituição para frente, poder realizar esse sonho para ele, né? E ele vê o quanto a gente tem crescido, e isso daí não tem, sabe? É muito gratificante mesmo. É isso aí, eu acho que o rugby ele muda a vida de muita gente. E aí, partindo para o nosso final, eu queria que vocês dessem as considerações finais e agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de ter gravado. E em especial para o Edu, eu lembro de quando você foi lá no Sara, e foi um dos motivos, você e o professor Humberto, lá, que me fizeram ir conhecer o time, e 2 meses depois estar participando do Campeonato Brasileiro em Ceilândia. E fora essa história que os dois têm, né, da parte administrativa e que acaba sendo responsável por trazer mais pessoas para o rugby, né? Então, agradecer vocês dois por tudo e que vocês deem as considerações finais, aí, começando por você, Edu. Pô, Regina, obrigado. A gente a gente quer o melhor para a gente quer o melhor para todos, né? Vamos chamar de tribo, não sei se é o melhor nome, mas a tribo do rugby, né, cara? Muita gente tem muita dedicação, muita força de vontade, sagacidade, e é muito legal ver, como eu já falei, né, o nível que o nosso rugby alcançou e promete, né, ainda melhorar agora, cada vez mais pequenos detalhes que fazem a diferença no resultado final, né, das partidas contra as demais equipes. Desculpa. E agradecer o convite, sempre é um prazer falar de rugby, sempre é um prazer estar relembrando as histórias. Há pouco tempo eu fiz participei, né, de um encontro desses virtuais com o Hoffman e com o pessoal lá de Porto Alegre, que já tentou montar uma equipe de rugby lá, mas infelizmente não foi à frente. Quem sabe em breve a gente consiga alguma coisa, né? E sempre querendo que o esporte cresça. É muito bom ver imagens do rugby, seja rapidamente, seja nas equipes, através sei lá, podcast não tem imagem, né? Mas qualquer coisa que seja a promoção da modalidade, né? Quando a gente via nossas fotos lá em Furnas, na época que a gente tinha o apoio de Furnas, né? Era muito interessante ver o retorno e a quantidade de pessoas que tinham visto, né, a imagem, vinham perguntar sobre a modalidade. Enfim, o rugby é algo, como o Rafinha falou, que marca, né? Porque eu não abandonei, continuo jogando. E eu tenho uma expressão feia, mas o rugby é uma cachaça, cara. É algo assim que, não, para quem gosta, meu amigo, complicado abandonar. Verdade, é um negócio que vicia mesmo e você não consegue largar, é verdade. Rafinha, você, mais uma vez, obrigado pela participação.
compartilhar um pouquinho da nossa história e aí dê suas considerações finais. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, viu? Uma honra estar falando com você, Edu, que é um amigo, é um irmão, é um pai para mim também. Então, para mim é uma alegria muito grande estar falando com você. E assim, agradecer, né, por todo esse tempo que a gente esteve junto aí, né? A gente vê o quanto que essa modalidade cresceu. A gente está aí desde o início, né? Pegou bem o iniciozinho do rugby e a gente espera, né, que cada vez mais, né, o principal de nossa poder tirar essas pessoas com deficiência de dentro de casa. Existe vida após lesão, né? Existe vida na cadeira de rodas e, né, e que cada equipe, né, possa trabalho de formiguinha, né, que é a reabilitação e poder proporcionar, né, o que a gente tem hoje aí, né, que tá aí dentro de quadra, disputando campeonato, viajando, enfim, andando de carro, é tudo isso daí que o rugby proporciona. Espera até o último dia da vida, né, poder passar essa frente, seja lá da maneira que for, mas mostrar o quanto que é importante tirar, né, cada pessoa com deficiência, que existe vida assim pós-lesão. Isso é o principal de tudo. É isso aí, gente. Valeu pela participação. Galera, até o próximo episódio. Valeu, Gino. Valeu.